Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Cláudio Barroso. Abra o seu coração, Deus quer falar com você. Irmão, quantas vezes, irmã, você colocou a culpa, a responsabilidade em alguém, quando na verdade era sua? Uma coisa terrível para nós é que desde que o pecado passou a existir, o ser humano tem a tendência de culpar a outrem, a responsabilizar a outrem, não reconhecendo e nem confessando a sua própria responsabilidade pelo erro. Interessante que a palavra de Deus diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, para quê? Para que sejais curados. Quando eu confesso que errei, eu estarei provocando cura de que eu preciso. Há pessoas que estão enfermas, há pessoas que estão enfermando, há pessoas que estão produzindo doença, estão causando enfermidade em relacionamentos conjugais, em relacionamentos familiares, em relacionamentos ministeriais, em relacionamentos no trabalho, em relacionamento com Deus, porque não reconhece quando está errado. Há uma inclinação terrível e há uma tentação absurda que se faz sobre nós, uma opressão, para que quando confrontados com o erro, nós não o aceitemos. Que a primeira coisa que nós façamos seja imputar no outro talvez um erro que ele também tenha cometido, mas não aceitar sermos confrontados com o nosso erro, e mais ainda, não reconhecermos que estamos errados. E se tem uma coisa terrível, é ainda quando alguém, além de fazer isso, há outros que fazem outra coisa, que é dividir responsabilidade. Não, eu errei, tudo bem, eu vou confessar aqui, aceito, você está me confrontando, eu errei, mas você sabe que eu só fiz isso porque você fez aquilo assim. Quantos relacionamentos estragados chegam na minha sala pela incapacidade de alguém ou de ambos de reconhecer quando está errado? Cá para nós, tem alguém perfeito? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então quem está solteiro aqui e quer casar, levanta bem alto o braço para orar por você. Só quem está solteiro quer casar, levanta aí. Deixa eu ver que você tem. Levanta. Não vai casar mesmo. Assim é porque eu estou em dúvida. Eu acho que quero, mas não quero. Só os que querem, levanta bem alto o braço. Gente, vocês querem casar? Baixou tão rápido, Daniel. Logo você. Vocês querem casar? Fica com o braço levantado se quer, rapaz. Que coisa. Mas cara, você não vai conseguir ninguém melhor do que você é. Você é ruim. Tem gente ali que não só levantou a mão, mas ficou em pé. Muito bem, bastava levantar o braço, mas eu entendi. Estou contigo, irmão. Vamos guerrear junto nessa aí, né? Mas olha só, a nossa natureza, ela é má. A natureza terrena, humana que existe em nós, ela é terrível. E a gente quer encontrar no outro perfeição. Não vamos encontrar. Filhinho, cadê a Beatriz? Está aí? A Bia está no Ministério Infantil, né? Ela tinha que estar aqui presente. Mas quem está namorando aqui, está aqui namorado? Stephanie, cadê ele? Está lá, ó. Procurei ele no lugar aqui, que ele está lá. Aquilo ali não é nada de perfeito, não é?
Não é não. E você está pensando que ela está... Isso aqui não é filho. Vocês dois são dois imperfeitos. Mas se não tivermos disposição para quando... Porque enquanto está aqui, olha, quando é namorado é uma beleza, tudo é lindo, porque a gente não tem que ver o bafo de manhã. É não, irmão? Não é não? A namorada não vê a roupa suja, como é que ele embola, larga no canto. Mas depois de casado isso tudo vem. Mas isso daí não é tão difícil. O problema, queridos, é quando nós errarmos, não ficarmos na posição de ataque, quando deveríamos ficar na posição de humildade. Humildade. Eu quero que você se lembre que Deus disse na sua palavra que o Senhor abate quem? Aquele que é soberbo. Quem é o soberbo? É aquele que tem dificuldade para aceitar quando erra. É aquele que tem dificuldade de ser confrontado por alguém para dizer assim: olha, infelizmente você não foi bem isso daqui, isso aqui fez errado. Tem gente que não aceita quando sabe que o outro é o marido ou é a esposa que vai falar com o marido que vai falar com a esposa, o filho que vai falar com o pai que vai falar com o filho, o colega de trabalho que vai falar com ele, o chefe dele ou ele que vai falar com o chefe. Pior ainda quando é alguém que tem autoridade e não aceita ser confrontado com aquilo que está errado e já sai agredindo. Olha quem está falando, como quem diz assim: quem é você para falar isso comigo? Você também é alguém que erra. Mas essa inclinação é uma inclinação que está em nós, e é uma herança maldita que recebemos dos nossos pais Adão e Eva. Porque desde o princípio foi assim, a partir do pecado. A dificuldade de reconhecer e confessar a sua própria responsabilidade no erro. Adão, ele culpou quem? Não satisfeito de culpar a mulher, ele culpou o próprio Deus. Senhor, foi a mulher. Ponto. Se ficasse no ponto, ele ficava só com a mulher, botou na mulher a responsabilidade. Mas ele disse: foi a mulher que tu me deste. Olha só, cara de pau. A palavra de Deus diz assim: rapaz, eu estou olhando para Adão tá legal, né? Não, Adão tá faltando uma coisa para Adão, né? O elefante tem a Eloá. Alguém aqui chama Eloá? Não, né? Nenhuma ofensa, viu? É que Eloá é a fêmea do elefante. O girafa macho tem a girafa fêmea. A cobra macho tem a cobra fêmea. O leão tem a leoa. O gato tem a gata. E Adão não tem ninguém. Não está bom esse negócio. Adão passa o dia inteiro lá, não tem ninguém para conversar, só quando eu venho. Eu vou fazer o seguinte: já observei que Adão fica olhando muito lá para aquele bando de zebra lá, que o zebro e a zebra ficam se esfregando uma na outra, tirando o carrapato. Adão fica parado só olhando e diz assim: ninguém coça minhas costas. Adão fica lá, eu peguei Adão olhando lá, né, os hipopótamos tomando banho e brincando dentro da lagoa. Adão parou, ficou olhando, está pensando: poxa vida, não tenho ninguém para brincar comigo dentro d'água. Não está bom esse negócio não. Vou fazer uma mulher para Adão. Adão parou nessa hora e disse assim: foi a mulher que tu me deste. Ele coloca a responsabilidade da mulher em Deus, daquilo que era a responsabilidade dele. Primeiro porque ele era quem Deus deu autoridade sobre tudo quando criou. Foi a Adão. Adão era o mais velho, aquele que tinha, portanto, mais responsabilidade, porque conhecia mais. Adão, ele não assume a responsabilidade que ele teve, porque Deus falou para ele: Adão, foi em primeira mão: Adão, nunca toque naquele fruto. Não pega daquele, pode pegar de qualquer fruto, se alimenta, fica à vontade, mas daquele lá não, que o dia que você pegar dele você morre. Adão ouviu de Deus, a mulher ouviu de quem? De Adão.
Ao invés de Adão pegar e dizer: Senhor, me perdoa, realmente eu pequei, me perdoa, Senhor. Não, foi a mulher que tu me deste. A mulher, se sentindo apontada, ela virou para a serpente: não, Senhor, foi a serpente que me tentou. O bandido, ele é bandido e ele culpa a sociedade. Ele não reconhece que ele é bandido. Por que ele se tornou bandido? Porque ele fez as escolhas erradas, ele andou com as companhias erradas, ele escolheu fazer o que é errado. Ele culpa a sociedade. A população que elege os seus vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores, presidente da república, a população culpa essas autoridades que foram eleitas por ela mesma. Interessante, queridos, que embora Deus reconhecesse que a serpente teve uma participação ativa no episódio que levou Adão e Eva à queda pelo pecado, Deus não isentou nenhum destes de sua responsabilidade nos seus atos. Cada um recebeu a sentença por seu ato. A mulher, Gênesis 3,16, disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ao que parece, no Éden não havia uma hierarquia entre o homem e a mulher, mas a partir do pecado e da queda foi determinado por Deus a liderança e a autoridade do homem. Gostem disso as senhoras, gostem disso as feministas ou não, está na Bíblia. O homem, Gênesis 3:17-19, Deus disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O homem para quem Deus criara todas as coisas e submetera a este tudo que ele criou para dispor sem esforço. Agora, o homem passou a ter que se sacrificar em esforço físico e arriscar a sua vida para conseguir alimento, provisão e segurança para si e para sua família. Agora ele tem que entrar no mato, agora ele tem que arrancar mato, agora ele tem que arrancar árvore, agora ele tem que sulcar a terra, agora ele tem que jogar semente, agora ele tem que plantar, agora ele tem que colher, agora ele tem que proteger para bicho não roubar, agora ele tem que entrar no mato e enfrentar bicho que ele tem que matar para poder levar proteína para casa, correndo risco de vida. Agora ele chega em casa com a mão grossa, calejada, o pé rachando, coisa que antes ele não tinha. E a serpente, Gênesis 3, 14 e 15, o Senhor Deus disse: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A quem devemos responsabilizar por nossos fracassos, por nossos erros, por nossas falhas? Aos nossos pais que nos ensinaram errado. Enquanto se é criança, a criança não tem maturidade sequer para saber o que está errado e o que está certo. Mas quando se chega à idade da adolescência,
já se tem capacidade para discernir entre certo e errado e fazer as escolhas. E a palavra de Deus diz em Lamentações 3,39: de que se queixa, pois, o homem vivente? Diz: queixe-se cada um dos seus pecados. Se papai e mamãe me ensinaram errado, se papai e mamãe não cuidaram de mim e me permitiram desenvolver elementos errados no meu caráter, permitiram que a minha personalidade descambasse para uma personalidade de difícil trato, eu agora posso, consciente, racionalmente, me submeter a ser tratado, porque não é possível que quando eu estou errado eu ouça de uma só pessoa: você está errado. Quando isso tem a ver com o meu caráter ou minha personalidade, outras pessoas o dirão. Mas sobretudo, sabe quem vai dizer? Aquele que mais me ama, ou aquele que me ama de verdade. E é um problema, amados, que às vezes a gente não quer ouvir nem aquele que a gente acredita que realmente nos ama, por causa da nossa inclinação para fazer o que não deve. E enquanto isso, nós só sofremos e levamos outros a sofrerem. Eu costumo dizer para algumas pessoas assim: pastor, mas fulano está com a vida errada, pastor, falou assim, 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 o senhor saiu daqui zangado por causa daquela palavra que o senhor deu. Eu falei: é mais um apenas para engrossar a fila daqueles que são ignorantes. O que é ignorante? Aquele que não tem conhecimento. Por quê? Porque não recebeu? Não, porque não quis receber. Não quis receber. Porque às vezes chega para mim cheio de razão, achando que está cheio da razão, e às vezes vem falar de um assunto que nem tem a ver com aquilo, e Deus manda eu tratar determinada questão, e a pessoa não aceita. Ela sai dali de que jeito? Pior. Por que pior? Porque sai dali como um soberbo. E a palavra de Deus diz que o que Deus faz com o soberbo? Deus rechaça, abate. E por que Deus abate? Para que seja tratado. Porque alguém que disse: eu recebi Jesus como único eterno suficiente Salvador, foi tornado filho de Deus, tem que parecer com Deus, tem que parecer com Jesus Cristo, tem que parecer com Ele, tem que a cada dia se tornar mais parecido com Deus. E Deus, como é que Ele é? Ele é o quê? Como é que Ele é? Ele é santo. Não há santidade em mim enquanto eu resisto como soberbo. E como soberbo eu não posso ser abençoado. Então nós devemos nos responsabilizar nós mesmos pelos nossos fracassos. A gente costuma culpar os outros. Uma esposa que casa e o marido é um mau marido, ela deve parar e dizer assim: mas fui eu que escolhi ele, ninguém botou arma na minha cabeça para casar. Um homem que escolhe e casa com a moça e depois, sem que ele tenha feito nada para provocar alguma coisa ruim, e ela parte para alguma coisa ruim, ele tem que botar a mão na cabeça e dizer: a responsabilidade é minha, porque ninguém me obrigou a casar. Recentemente, um casal me convidou para fazer o casamento deles. Eu disse: eu não faço casamento, eu faço cerimônia de consagração de aliança. Vocês vão casar, vocês vão fazer uma aliança de consagração de casamento em Deus. Então é isso aí, pastor. Eu falei: beleza, então aí sim, porque eu não sou mestre de cerimônias. Então o senhor aceita? Eu falei: não sei. Foi: como assim? Então, é o seguinte, eu aceito fazer a celebração de consagração da sua união, do seu casamento, mas se vocês passarem por mim por algum tempo, e sou eu quem digo quando vocês podem marcar a data do casamento, e eu não garanto que naquela data que vocês marcarem farei o casamento. Eu falei: mas como assim, pastor? Então, pelo seguinte,
Porque para fazer o casamento de vocês, eu tenho que ser convencido de que naquele dia que eu chegar lá com vocês, eu posso, diante de Deus, com tranquilidade, levá-los a fazer aquela consagração que não será uma mentira, porque vocês saberão tudo o que vocês precisam saber. Vocês serão tratados em tudo aquilo que é preciso ser tratado antes, para quando chegarem naquele dia, saberem exatamente o que os espera dali para frente. E se no meio do caminho eu for convencido de que vocês dois não são um para o outro, que vocês vão ser uma desgraça um para o outro lá na frente, eu não faço casamento. Se vocês toparem, assina aqui. Mas não é que assinaram? Amém, pastor? Então vamos lá. E vamos tratar a coisa. E chega um determinado momento que um deles pega e fica chateado comigo, porque eu abro a palavra de Deus e começo a confrontar características da personalidade dele, que precisava ser moldado, elementos do caráter que precisava ser transformado, e aquela pessoa não quis isso, se sentiu tocada, se sentiu ferida. Porque, querido, quando a gente vai ser tratado naquilo que machuca e que faz a gente ferir os outros, é igual um animal ferido. Alguém aqui teve ou já teve um animalzinho de estimação que machucou a patinha, um gatinho ou um cachorrinho, que lindinho, mas machucou. Você tentou tocar para poder cuidar, rosnou e quis morder você? Pois é. Mas tudo que você estava fazendo é querendo cuidar daquele problema. E sabe o que deu? Foi embora, não voltou mais. Teve um casal, inclusive, que o rapaz ficou tão chateado, porque a menina ficou chateada. O que ele deveria fazer é ter rompido ali, dizendo: não caso contigo, porque ela não quis deixar ser tratada no seu caráter. E sabe o que ele fez? Ainda ficou aborrecido e mandou um zap para mim, dizendo: nunca mais nós voltamos aí. E me descarregou um monte de coisa errada, ruim, me agredindo. Eu só mandei a mensagem para ele dizendo assim: fique em paz, querido, obrigado por me avisar que não precisarei mais estar comprometido com vocês para o casamento. Pelo menos eu fui avisado. Tem uns que nem voltam nem falam nada. Casou, está dando certo não? Porque indisposição para se deixar ser tratado. E para não fracassarmos e sofrermos consequências por estarmos errados e não querermos corrigir, o que devemos fazer? De que se queixa, pois o homem vivente queixa cada um dos seus pecados. É reconhecer o nosso erro. É reconhecer que eu falo e a maneira que eu falo é agressiva. Quando é que eu vou saber que a maneira que eu falo é agressiva? Que existe arrogância na minha maneira de falar. É se alguém que me ama tiver coragem de chegar para mim e dizer assim: Cláudio, a maneira como que você fala não é a maneira que você devia falar. Eu até entendo o que você quer dizer, mas essa maneira é agressiva. Por que você não fala desse jeito? É quando chegam para nós e dizem para nós aquilo que está errado, que ninguém mais falaria por não ter coragem. Eu vou falar isso com o pastor César nada, eu vou falar isso com o César, ainda vai ficar zangado comigo, vou até perder meu relacionamento com ele, eu vou falar não. Só que é isso que a palavra de Deus manda eu fazer. Jesus disse para Mateus 18,15, fazer o quê? Ir entre eu e ele só. Se me ouviu, todo mundo vai ganhar. Olha só, ele vai se tornar uma pessoa melhor. Ele se tornando uma pessoa melhor, seus relacionamentos serão melhores. E já que eu me relaciono com ele também eu vou ganhar. Agora pensa isso considerando um relacionamento de pai com filho, filho com pai, filho com a mãe, mãe com filho, marido com esposa, colega de trabalho com colega de trabalho. Pensa nisso. E essa indisposição, essa predisposição maligna, desgraçada, que existe em nós, vem de nossos pais Adão e Eva, que foi sendo piorado por gerações e gerações até chegar a nós, que vivemos num contexto
de sociedade que faz com que cada dia mais o ser humano se sinta Deus. Mas se você está bem, para que você não fracasse, para que nós não fracassemos e nem soframos consequência, a palavra de Deus diz assim em 1 Coríntios 10:12: aquele, pois, que pensa estar em pé, só quem sabe, veja, o que é que você falou? Cuide. Algumas versões digam cuide, não é? Na minha versão diz veja que não caia. Abra o olho, regala o olhão e presta atenção, porque senão vai cair. Você já notou que quando a gente está arrebentado, alguma coisa aconteceu, que a gente está passando um perrengue, que a situação não está bem, como a gente fica à vontade para ouvir as pessoas que parecem querer nos ajudar? É na verdade, Tem gente que quando chega aqui vem todo arrebentado. Eu, como pastor, eu posso falar da palavra de Deus, eu posso tocar na ferida, eu posso botar o dedão lá para arrancar aquela parte podre, que a pessoa está feliz da vida, sai dizendo doeu muito, mas valeu a pena. Passa um tempo, aquilo não é mais problema. A vida daquela pessoa já está melhor, ela está caminhando já há bastante tempo, algum tempo, mas se o pastor chega para falar alguma coisa e mostrar alguma coisa que não está bem no caráter daquela pessoa, na personalidade dela, alguns chegam a rosnar. O pastor chega perto e já faz assim. Alguém já fez assim para você? Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, quem sabe? Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O problema, querido, é que também dentro do coração, às vezes, há uma predisposição ruim, porque está ferido. Provérbios 28, 26 diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Filhão, dá um cascudo nesse espírito de sono quando ele aparecer aí. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O que é ignorância? Quando vocês não tinham conhecimento da verdade. Pelo contrário, segundo é santo, o que é santo? Separado e exclusivo, aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Tornai-vos o quê? Separados e exclusivos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, a partir de hoje, vamos passar a exercitar humildade e passarmos a olhar as coisas por um outro prisma, lembrando de que Deus vê tudo, Deus sabe tudo e Deus não inocenta ninguém que estiver errado. Adão pagou o preço, Eva pagou o preço, a serpente pagou o preço, e nós estamos pagando o preço e vamos pagar. E a palavra de Deus, porque o próprio Deus a inspirou para nos instruir, nos ensinar seus princípios e valores, está aqui a nos ensinar a sermos humildes e dispostos e predispostos a sermos tratáveis, ensináveis, dirigíveis pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo usa uns aos outros.
E se nós tivermos disposição para aprender, ainda que seja com uma criança, Deus que usou até uma mula para falar com o profeta, quem é que Deus está querendo usar e está tentando usar para fazer você alguém melhor? Por isso, quando você for confrontado, não saia já na defensiva, apontando o erro, a falha de quem quer que seja. Aprenda a reconhecer seu próprio erro e não usar o do outro para justificar a sua autodefesa, de modo a se tornar arrogante e incapacitado para que Deus possa instruir você, ensinar você, tratar você, para que o seu caráter e a sua personalidade se pareçam mais com Jesus Cristo. Amém? Então olha para quem está do teu lado. Nós cantamos um cântico que diz: eu preciso de você. Você precisa? Mas o quanto isso é verdade? O quanto temos nós colocado disposição para que realmente o nosso irmão, marido, esposo, esposa, filho, filha, possam nos ajudar a sermos melhores. Pais, mães, nos ajudar a sermos melhores. Pensa sobre isso. Porque Deus não é pai de arrogantes. Jesus deixou a sua própria glória, veio habitar entre nós. Olha que interessante. Ele era Jesus. Ele era o Filho do Deus vivo. Ele era o Deus encarnado. Mas ele se submeteu a João Batista, que foi o último profeta do Antigo Testamento. João Batista nasceu primeiro e veio para preparar o caminho dele. Ele não precisava, mas para cumprir toda a lei e os profetas, em atitude de humildade, ele se submeteu para ser batizado. Ele insistiu até. Quando ele é interpelado pelos leprosos que vieram até ele, ele diz para eles: vão e se mostrem ao sacerdote. E enquanto eles obedecem a palavra de Jesus, indo, eles ficam curados. Somente 2 voltam para agradecer ao Senhor. Mas por que Jesus mandou que eles fossem procurar o sacerdote? Porque embora ele fosse o Deus encarnado ali entre eles e produzindo aquela cura milagrosa, quem tinha autoridade para determinar o retorno daqueles homens ao convívio em sociedade e à sua família era o sacerdote. Por lei que Deus dera através de Moisés, séculos e séculos antes. E sendo ele Jesus, Deus encarnado, autoridade máxima na terra, ele se submeteu à autoridade que o Pai tinha estabelecido e colocou sobre os sacerdotes. Amados, se não soubermos viver pela honra, e viver pela honra significa sermos humildes, e permitirmos que nosso caráter, nossa personalidade, sejam tratados, mudados, naquilo que é preciso, para nos parecermos mais com Cristo, nós causamos enfermidade, estragamos ou destruímos relacionamentos, e nós precisamos reconhecer quando estamos errados. Precisamos ter disposição e atitude de confessar e dizer: me perdoa, realmente eu estou errado nisso. De demonstrar disposição para ser melhor, até dizendo: olha, se acontecer de novo, por favor, me ajuda novamente, eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Eu ainda me lembro que
Eu tinha uma dificuldade muito grande para ouvir as pessoas. Deus me deu uma condição, uma capacidade, um dom de saber com antecipação o que a pessoa vai falar antes dela terminar. Mas ela começou, eu já estou sabendo o que ela vai dizer. Só que eu não sabia usar esse dom. Eu acabava agredindo as pessoas, porque elas queriam falar e eu as interrompia, não deixavam ir até o final. Um dia, numa reunião, um irmão da igreja, ele aloprou comigo e disse: pastor, mas o senhor não deixa a gente falar. Eu falei: não, eu estou deixando o senhor falar. Não, o senhor interrompeu, não deixou chegar até o final. Não, meu irmão, mas é porque o senhor vai falar isso, isso, isso e isso. Eu já sei o que dizer para o irmão, tem que ser feito isso, isso, isso. Não é isso que o senhor vai falar? É, mas o senhor não me deixou falar. Eu achava que eu, economizando tempo, usando o dom que Deus me deu, eu estava fazendo algo bom. Só que eu estava sendo arrogante, prepotente. Um dia, eu namorava a Flávia, e a Flávia pegou e falou assim: você não me deixou terminar de falar. Eu falei: opa, eu já ouvi isso antes. Como assim? Eu falei: mas eu faço isso com frequência. Você faz sempre. Eu falei: ih, Jesus, aquele irmão estava certo, errado estava eu. Eu precisei chegar diante de todos os irmãos que estavam naquela reunião um dia e dizer: irmão, eu quero pedir perdão aos irmãos, porque dessa forma eu tenho me expressado de forma arrogante. E mesmo sendo pastor, eu não tenho autoridade para ser arrogante. Ninguém tem. E foi uma bênção para mim, porque aqueles irmãos passaram a me olhar com mais amor, mais carinho e mais confiança. Amados, estejamos dispostos a sermos tratáveis, ensináveis e humildes para reconhecer quando nós errarmos. Porque a confissão de um pecado, a confissão de um erro, traz cura. Pensa sobre isso. Meu amado, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quero que nós estejamos orando por você. Se você quer nos informar que você recebeu Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador, se você quer saber um pouco mais a respeito do que fazer para dar prazer ao coração de Deus e viver a vida que o Senhor tem reservado para você, vida de paz, de equilíbrio, de satisfação, entre em contato conosco. Ligue para nós, anote por favor, é 21 2761 1059, 21 2761 1059.